O cafenapolitica.com.br volta agora no seu segundo bloco com a entrevista com o jornalista e editor internacional Ivan Godoy. Então, Ivan, nós estávamos fazendo algumas analogias, né, dos nossos hábitos políticos aqui no Brasil e em outros países. Você estava citando a Finlândia. E agora vamos passar para a América do Sul, né, mais especificamente a Venezuela, onde também houve eleição, no mesmo dia em que o Brasil, né, estava realizando a sua eleição não nacional, mas uma eleição municipal que pode dar o rumo também, né, dependendo basicamente talvez do resultado de São Paulo, que ainda vai ser decidido no segundo turno, da eleição presidencial. Mas houve lá, por exemplo, a recondução pela quarta vez do presidente Hugo Chávez. Como é que você, que também conhece aquela região, militou como profissional, né? Como é que você vê essa recondução do presidente Chávez ao poder? Eu acho que o presidente Chávez, ele nesse sentido político, ele é um pouco herdeiro de figuras assim como Perón na Argentina, né? E como o próprio Vargas no Brasil. Em que sentido? A gente coloca ele, em geral, né, dentro desse movimento, essa tendência política do populismo latino-americano, ou seja, um líder que tem contato direto com as massas, né? Ele pois tem mas essa aí questão. O populismo, ele virou uma figura até pejorativa, né? O populismo hoje quer dizer que são os líderes que se beneficiam do apoio das massas, né? Pelo menos é essa, hoje, a difusão que se faz, né, do populismo. Porque o populismo é aquele candidato, geralmente, que compra as massas, compra o apoio das massas. Não foi exatamente isso que você quis falar? Não, eu estou falando agora como figura carismática. Popular. Que tem o contato. Mas vamos falar claro, o Perón também, ele teve aspectos negativos, mas o Perón também teve muitos aspectos positivos na Argentina, né? Não se pode dizer que tenha sido uma figura negativa. E o próprio Getúlio Vargas teve aspectos negativos, mas teve muitos aspectos positivos. Então, a própria experiência, eu não estou entrando no populismo, eu estou falando de grandes figuras, né? Movimentos como o peronismo na Argentina, como o trabalhismo no Brasil, né? Que teve depois de Vargas, teve a figura do próprio Leonel Brizola, né? Um exemplo também. São figuras em que o político tem um contato muito grande com as massas diretamente. Eu não estou procurando, não é nem de uma maneira assim pejorativa, eu estou só constatando, né, esse contato direto com as massas. O que aconteceu na Venezuela? Vamos só entrar no passado. Primeiro, um país muito rico, né? Mas um país no qual as elites esbanjaram esse dinheiro do petróleo, né? E o dinheiro não foi usado muito para o desenvolvimento do país. E também... eu não sei se é verdade, só para uma anedotazinha aqui, que dizem que lá o esbanjamento era tal que os ricaços da Venezuela costumavam pegar o uísque diretamente da Escócia. Então eles alugavam, né, um Boeing para trazer o uísque da Escócia, né, que era o uísque legítimo, para tomar lá na Venezuela. Isso é verdade ou é piada, né? Eu não sei quanto ao uísque, mas eu estive na Venezuela nos anos 80, né, fazendo matéria, e uma coisa que havia desde os anos 70 na Venezuela, principalmente nos anos 70, que foram os anos de máximo esbanjamento, o que aconteceu? Houve aquela explosão do preço do petróleo, né? Sabe o que havia? Os venezuelanos, não era só os ricaços, até a classe média pegava um avião, e isso que está acontecendo agora no Brasil de ir muito a Miami, mas o brasileiro ainda faz assim compras importantes, digamos, compras às vezes de muita roupa, muita coisa. Eles praticamente iam fazer a feira nos Estados Unidos. Eles compravam coisas, até coisas banais, né? Não é nem porque o brasileiro já compra assim, um pouco mais importante. Era normal o sujeito passar o fim de semana em Miami, até porque Miami é muito mais perto da Venezuela do que do Brasil, né? E eles tinham muito dinheiro realmente, e o pessoal ia lá e fazia as compras mesmo, era o mercado, né? Em vez de um mercadinho, o mercadinho era lá em Miami, né? Então houve um esbanjamento tremendo. Agora, não todos os setores foram beneficiados, eram certos setores da classe média alta, né? Os setores mais ricos, e a Venezuela, com todo esse dinheiro, ela tinha essa desigualdade social grande. O que aconteceu também?
principalmente nos anos 80, foi cada vez aumentando mais um pouco a desmoralização da classe política venezuelana, né? E, inclusive, os dois partidos tradicionais, porque a Venezuela, diferentemente do Brasil, tinha dois partidos, né? Havia um bipartidarismo, que era os adecos à Ação Democrática, né? E o outro partido era o COPEI. Que era o Partido Democrata Cristão seria. Então, o que acontece? Esses dois partidos, eles se dividiam, né? Como é que se diz, a cena política, né? Temos que admitir também que a Venezuela... Se revezavam. E tem que ver também que a Venezuela, desde a ditadura de Pérez Jiménez, né, que foi nos anos 50, etc., ela, apesar de que houve guerrilha na Venezuela e tudo, ela manteve essa estrutura, digamos, democrática representativa. Ela não houve uma ditadura militar na Venezuela. Ela manteve eleições, manteve esse tipo de coisa. Só que chegou um momento que havia uma grande desmoralização das figuras políticas da Venezuela, inclusive Carlos Andrés Pérez, né, que eu conheci pessoalmente, o Carlos Andrés Pérez, entrevistei e tudo, mas chegou um momento que ele ficou conhecido porque na Venezuela tinha uma questão que era uma espécie de verba, que era só para o presidente do gabinete presidencial, que era uma verba que ele podia usar de maneira discricionária, porque seria como meio secreta a verba, algo assim, que por alegadas questões de segurança nacional, podia usar à vontade. E aí parece que houve um uso problemático. Fundo perdido, né? Houve um uso problemático aí, né? Dizem que houve corrupção, houve desvio, e só sei que aí surge a figura do presidente Chávez, porque ele tenta um golpe militar, efetivamente, né? Antes dele ser candidato a presidente e tudo. O golpe fracassa, mas ele naquele momento em que havia uma desmoralização da classe política, ele surgiu como uma espécie, para muitos venezuelanos, como líder, né? Ele ficou preso, passou um tempo preso, e depois, quando ele se candidata, ele se elege, porque exatamente era, como dizem aí, desculpe usar o termo em inglês, o outsider, né? Quer dizer, um homem que não era da política tradicional. Então surge aquela figura, um forasteiro, né? Da política, né? E ele... Aqui a gente chama, na política local, a gente chama de paraquedista. Um paraquedista. Agora, o paraquedista aqui tem mais o sentido... Se bem que ele era paraquedista no sentido... Estrito senso, né? Estrito senso, ele era paraquedista. Então, ele toma o poder, né? Mas nesse caso, democraticamente, né? Ganha a eleição. Agora, a força do Chávez sempre foi o fato de ele usar esse dinheiro do petróleo para uma série de ações sociais, né? Isso foi uma coisa básica, quer dizer, para setores venezuelanos muito abandonados antes, eles viram que o governo usava o dinheiro do petróleo para beneficiá-los, né? Por exemplo, saúde pública, construção de casas, ações sociais, até o estilo Bolsa Família, mas muito mais ampliado e com valores muito maiores, né? Então, isso criou realmente uma mística do presidente Chávez, nesse sentido, de que ele distribuiu melhor a renda. Tanto que houve, efetivamente, uma redução da desigualdade. Aquele índice internacional que mede a desigualdade, a Venezuela teve uma redução da desigualdade enorme, inclusive bem superior à do Brasil nos anos Lula, etc., que houve também uma redução da desigualdade. Então, são aspectos que dão a ele isso. Também o programa educacional dele, né, que ele erradicou o analfabetismo, né, com 3 ou 4 anos de governo, e depois encaminhou os antigos analfabetos para a escola normal, né? A escola regular até a universidade, né? Houve programas especiais para isso. Ele teve uma série, como eu digo, essa parte social, inegavelmente, houve um avanço enorme. Agora, o que aconteceu também é que, de certa maneira, o trabalho do Chávez, se por um lado a oposição houve toda uma situação também na Venezuela, diferentemente do Brasil, né? Houve uma situação realmente, digamos, usando aquele velho jargão, talvez até do marxista, sei lá o que, de luta de classes, né? A Venezuela ficou muito o Chávez como representante dos pobres e a oposição como representante de uma classe média mais alta ou até da classe média e dos ricos, né? Como na América Latina tradicionalmente tem mais pobres do que classe média e ricos, evidentemente uma pessoa que fica com essa imagem de ser o candidato dos pobres, numa situação de divisão da sociedade, né, que aconteceu na Venezuela, um racha grande, uma polarização, é claro que isso garante a ele uma maioria eleitoral, né, normalmente. Agora, a oposição também na Venezuela, temos que ver que se por um lado ela incomodou bastante, né, o governo Chávez, etc., mas ao mesmo tempo, como ela, durante muito tempo, ela não aderiu ao jogo político propriamente, ou seja,
ela sempre jogou com a questão de denunciar as eleições como ilegítimas e tentar ela própria métodos como, por exemplo, aquele golpe de Estado que houve em 2002, aquela greve geral da PDVSA que quase parou o país, né? Porque era o principal petroleiro, petroleiro, né? Porque é o principal setor da Venezuela, né? Na Venezuela, para o petróleo, podemos dizer, parou 80% da economia do país, né? Então, esse tipo de questão, golpe de Estado, essas greves e a não aceitação, né, das eleições, ou seja, houve até uma eleição importantíssima, né, como você sabe ler, que eles não participaram e o Congresso ficou 100% chavista, né? Vamos falar claro, é verdade que o Chávez é acusado de ser caudilho, tudo isso, mas um presidente que tem 100% do Congresso a seu favor, ele faz de certa maneira o que quer, né? Vamos falar claro, né? O político, você pode colocar a Madre Teresa de Calcutá de presidente com um Congresso totalmente governista, porque a oposição não quis participar da eleição, porque a oposição teria. Se a oposição tivesse participado, ela cometeu muitos erros políticos nesse sentido. Se ela tivesse participado da eleição, o que acontece? Ela teria possivelmente um 30%, talvez 40%, né, das cadeiras. Isso faria que ela tivesse que negociar, o governo teria que negociar com ela. Seria até bom para o diálogo político, né? Então, o que aconteceu é que houve períodos que a oposição ela não optou por seguir, digamos, as regras daquela democracia venezuelana, até porque ela achava que era melhor denunciar aquilo, né? Então, houve uma mudança. Por isso, também a oposição teve uma votação melhor agora. A oposição resolveu assumir que vamos participar das eleições, né? Em suma, ela abandonou o golpismo e aderiu à democracia, porque o que a gente soube, aliás, verificou, né, pela televisão, é que logo depois de declarado reeleito o presidente Chávez, o seu adversário, Henrique Capriles, ele foi à televisão e assumiu a derrota. E ligou, ambos conversaram também, etc. Não, correto. Quer dizer que já deixou em segundo que é a normalidade, né, de um país, deve ser isso, né? Quer dizer, também tem que ver que o Capriles já é uma nova geração, ele só tem 40 anos, né? Porque lembre-se também que havia toda aquela desmoralização dos partidos tradicionais. Então, o que aconteceu é que aqueles candidatos contra o Chávez, aqueles políticos que vinham daqueles partidos tradicionais, tinha uma rejeição da população, né? Então, o Capriles, eu acho de maneira até bem inteligente, né? Que ele é um sujeito jovem ainda, tem 40 anos, pode esperar, né? Pode esperar. Ele tem uma política de quê? Existe um espaço político que vamos aproveitar, né? E vamos participar das eleições. E você vê que ele não fez nenhuma denúncia de nada, porque basicamente você pode criticar diversas coisas na Venezuela, mas a contagem dos votos, não houve nenhuma fraude evidente na Venezuela, estava gente presente nisso, né? Às vezes criticam que o Estado está muito forte, dizem que o Poder Executivo é muito mais forte que o Judiciário ou que o Poder Legislativo, até pela própria personalidade, né, do Chávez, né? Mas ninguém pode negar que as eleições, ninguém apontou graves casos de fraude ou algo assim que invalidasse as eleições, né? Ou seja, a vitória dele foi uma vitória limpa, né? Ele ganhou a eleição. Godoy, e a oposição reconheceu isso. E foi importante até para melhorar o diálogo. Você vê que o clima, depois das eleições, apesar de toda a polarização, o próprio Chávez teve gestos assim, em relação à oposição, o Capriles também, e isso é bom também. Essa polarização, aquela coisa do vai ou racha, não é bom. Não é bom, isso não é bom para a democracia em lugar nenhum. Godoy, infelizmente o nosso tempo está chegando, né, ao limite e eu gostaria de fazer a você uma última pergunta, né? Como é que você vê o ingresso da Venezuela no Mercosul? No que o Brasil, né, o brasileiro vai lucrar com isso, né? Porque se fala muito que a Venezuela não deveria entrar porque a Venezuela é chavista, né? E os jornais também são muito contra. Como é que você vê esse ingresso da Venezuela no Mercosul? Bom, eu vejo da seguinte maneira. Do ponto de vista político, pode haver divergências. Realmente tem setores, aqui no Brasil mesmo, e até em outros países da América Latina, que acham que a Venezuela não teria credenciais democráticos, que não é bem uma democracia como do figurino que se desejaria, etc. Mas o fato real é que, do ponto de vista econômico, só traz vantagens, né? Porque, primeiro, é o primeiro país em reserva de petróleo do mundo. Isso é muito importante. Segundo ponto, a Venezuela, até por ser um grande produtor de petróleo, tem a mesma tendência dos outros produtores de petróleo. Qual é?
a tendência de importar um montão de coisas. É um país que é grande importador, principalmente de alimentos, né? Então, podemos dizer, não vou dizer nem o que o Brasil pode ganhar, o que o Brasil já ganhou. Nos últimos 10 anos, o comércio Brasil-Venezuela aumentou 6 vezes. Para que você veja, 6 vezes. Significa que, basicamente, eu estou falando das exportações brasileiras à Venezuela. Então, isso é um aspecto importante, né? Quer dizer, o Brasil, hoje em dia, ele tem com a Venezuela um superávit comercial impressionante, né? No momento que você precisa ter superávit comercial, no momento de crise mundial. Então, por esse lado, o Brasil é um país que ganhou muito nessa era Chaves, né, do comércio. E o fato de ter, como eu digo, também isso aumenta o poder do bloco, né, porque o bloco tem agora um grande país produtor de petróleo como a Venezuela, um dos maiores do mundo, o Brasil, espero que vá se tornar também um grande produtor, né? Então, tudo isso é muito importante para aumentar o peso do Mercosul. Agora, o Mercosul tem que resolver muitos problemas ainda, né? Nós notamos, às vezes, que há umas brigas econômicas, por exemplo, com a própria Argentina, que poderiam ser solucionadas de outra maneira. O Mercosul precisa de instrumentos, por exemplo, para resolver os seus conflitos até comerciais de uma maneira mais tranquila, né? Porque às vezes acontece que entre países mesmo do Mercosul, eles levam queixas, né, contra um companheiro do Mercosul a outros órgãos internacionais, né? OMC. Então, esses assuntos tinham que ser resolvidos. Mas eu vejo futuro ainda no Mercosul. Tem gente que diz que o Mercosul já morreu. Eu acho que não. Eu acho que a entrada da Venezuela deu até um novo ânimo, né? E esperemos que esse mercado todo, afinal, se você vai ver, são países que continuam avançando, continuam crescendo, apesar da crise internacional, né? Se você vê quanto a crescimento econômico, a América do Sul está muito melhor do que a Europa, né? A Europa está afundando, né? A América do Sul está crescendo. Então, eu acho que o Mercosul tem muito futuro e eu acho também que a entrada da Venezuela, nesse sentido, ela foi positiva, sem dúvida. Eu acho que o que nós precisamos mais no Mercosul é aumentar a integração e, principalmente, a solução de conflitos, mecanismos melhores para solucionar os conflitos e evitar essas brigas, né? Essas brigas de família que temos no Mercosul. Nós, assim, entrevistamos o jornalista e editor internacional Ivan Godoy, hoje na Rádio Senado, mas com uma grande e vasta experiência pelo mundo afora. Muito obrigado e até breve.